Bom dia, essa vai ser uma aula sobre a desvenlafaxina. Nessa aula eu vou falar sobre a farmacodinâmica dessa medicação, as indicações dela, a farmacocinética, interações medicamentosas, os efeitos colaterais, contraindicações, uso dela em várias situações especiais, potenciais vantagens e desvantagens dessa medicação, diferenças que a desvenlafaxina possui com a venlafaxina e, por fim, a posologia. Então, começando pela introdução, a desvenlafaxina ela é um antidepressivo do grupo dos inibidores da recaptura de serotonina e noradrenalina, junto com a venlafaxina, a duloxetina, milnacipran e outros. É uma medicação que foi lançada em 2008, relativamente recente. Ela é usada principalmente para o tratamento de depressão e transtornos ansiosos, mas também possui outras indicações. E a apresentação dela é em comprimidos de 50 e 100 mg. A respeito da farmacodinâmica, se fala que é uma medicação com 2 mecanismos e meio de ação. O primeiro mecanismo ele é uma medicação que inibe o transportador de serotonina. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso nesse vídeo, porque é algo bastante extenso para se explicar, mas a inibição do transportador de serotonina não leva só ao aumento de serotonina na fenda sináptica, mas também leva por uma série de mecanismos de feedback que vai levar ao aumento de frequência de disparo do neurônio pré-sináptico e também vai ter várias outras sutilezas, várias outras alterações que vão acontecer por conta da inibição do transportador de serotonina. Além disso, ele também inibe o transportador de noradrenalina, que confere um segundo mecanismo de ação, que vai levar a novas indicações comparados ao inibidor seletivo de recaptura de serotonina e traz potenciais vantagens, assim como traz alguns outros efeitos colaterais. Então, por exemplo, por conta de você aumentar o aporte de noradrenalina nas vias descendentes, existem vias noradrenérgicas descendentes que são inibidoras da dor. Então, isso confere um potencial para o tratamento de vários transtornos dolorosos às medicações dessa família. Além disso, existe esse aumento da noradrenalina possivelmente está associado a um ganho maior de energia, de disposição, de melhora da fadiga. E por o lado negativo disso é que, por conta desse mecanismo de ação, existe um potencial de aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial e de provocar sudorese. São todas ações de estímulo ao sistema nervoso autônomo simpático. Bom, e o terceiro mecanismo de ação é de que o transportador de noradrenalina ele é utilizado para a recaptura de dopamina no córtex pré-frontal. Isso é algo que eu também vou explicar em mais detalhes em outro vídeo. Então, esse seria o meio mecanismo de ação adicional. Ele aumenta a serotonina em todo o cérebro, aumenta a noradrenalina e a dopamina é levada especificamente no córtex pré-frontal, o que também traz vantagens hipotéticas a essa medicação, né? Uma certa ação pró-cognitiva, melhora da fadiga, da concentração, da disposição, da velocidade de pensamento, de raciocínio. Então, os inibidores da recaptura de serotonina e noradrenalina, historicamente, eles ganham um certo apelido de ser um antidepressivo tricíclico limpo, porque eles têm os principais mecanismos de ação bons do antidepressivo tricíclico, mas eles não têm ação anticolinérgica, antihistamínica e vários outros mecanismos de ação dos tricíclicos que conferem muitos efeitos colaterais. As indicações da desvenlafaxina, a principal transtorno depressivo maior, seja depressão episódio único, seja transtorno depressivo recorrente. Ele é utilizado também para sintomas vasomotores associados à menopausa e com um aporte de evidência menor, ele também é estudado e utilizado para o tratamento da fibromialgia e outros transtornos dolorosos. Para vários transtornos de ansiedade, ele já foi estudado, para ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, fobia social, transtorno disfórico pré-menstrual, entre outros. Certo?
Então, as principais indicações são depressão e sintomas vasomotores, mas ele também é muito estudado para ansiedade e até o momento com resultados positivos nessa categoria também. A farmacocinética da medicação. Em relação à absorção, ele é uma medicação bem absorvida no trato gastrointestinal, vai ter o seu pico plasmático em 7 horas e meia. Esse pico plasmático prolongado, ele ocorre principalmente por conta do comprimido da desvenlafaxina. Ele é feito para liberar a substância gradativamente enquanto ela passa no trato gastrointestinal. Por isso que o pico plasmático é mais prolongado. Isso, de certa forma, é bom, porque a curva plasmática se aproxima mais de um platô do que de um pico, e isso evita efeitos colaterais. A alimentação não interfere na absorção, ele vai ser bem absorvido com ou sem alimentação. Com alimentação, a tendência é que a absorção seja um pouco mais lenta, mas ela vai ser tão completa quanto. E em relação à distribuição, ele tem baixa ligação a proteínas plasmáticas, o que é bom, por um lado, para evitar interação medicamentosa com medicações com alta ligação à proteína plasmática, como fenitoína e varfarina. Inclusive, a desvenlafaxina ela tem um perfil farmacocinético diferente da maior parte dos psicofármacos, por causa que é uma medicação mais hidrofílica. A maior parte dos psicofármacos são lipofílicos. A metabolização, a desvenlafaxina é muito pouca metabolizada pelo fígado. Ela não é metabolizada pela enzima 2D6 do citocromo P450, nem indutor, nem inibidor da 2D6, o que é muito bom para evitar interações medicamentosas com outros fármacos. Ela é minimamente metabolizada pela enzima 3A4 e não possui metabólitos ativos. Ela própria é metabólito ativo da venlafaxina, mas ela própria não possui metabólitos ativos. E a excreção é feita principalmente por via renal e quase metade da desvenlafaxina é excretada de forma inalterada na urina. Outras características da farmacocinética: alta biodisponibilidade, tem pouco metabolização hepática, pouco metabolismo de primeira passagem, então 80% da desvenlafaxina ingerida por via oral vai atingir a corrente sanguínea, e isso pensando, claro, assim, em indivíduos saudáveis, sem síndrome do intestino curto, outras condições que possam interferir na absorção da medicação. Tem a meia-vida média de 11 horas. Meia-vida sempre é um parâmetro que varia de indivíduo para indivíduo. No caso da desvenlafaxina, a variação dela não é tão grande, justamente porque, como ela tem pouco metabolismo hepático, a questão da variação genética, se a pessoa é um metabolizador ultralento, lento, rápido ou ultra rápido, não vai afetar muito a farmacocinética da desvenlafaxina. Com o remédio você tem uma certa segurança de que de absorção, meia-vida, etc., dela vai ser constante, independente do perfil genético do paciente. Apesar da meia-vida dela ser relativamente curta, é uma medicação de recomendação de uso único diário. Não é proibido, mas também não tem tanta necessidade de você dividir a dosagem 2 vezes ao dia. O estado de equilíbrio em torno de 4 a 5 dias, o que é um parâmetro importante da gente saber, porque ele guia o tempo de você avaliar a resposta após o aumento de dose. Bom, e sobre interações medicamentosas, que nem eu falei, tem baixo potencial de interação medicamentosa por vias farmacocinéticas. Via farmacodinâmica também pode acontecer interação medicamentosa. Tem pouca interação com álcool, não interage nem farmacodinamicamente, nem farmacocineticamente com álcool. Nenhuma medicação você recomenda o uso de bebida alcoólica com a medicação, mas a desvenlafaxina não é uma medicação perigosa de se utilizar com bebida alcoólica. A recomendação é que a pessoa faça uso moderado, no máximo moderado, de álcool, sendo que o consumo de álcool em uma única ocasião não deve exceder 4 latas de cerveja para homem ou 3 latas de cerveja para mulher, ou a quantidade de álcool equivalente a isso. Com anti-inflamatórios não esteroidais, assim como qualquer medicação serotoninérgica, ele eleva o risco de sangramento, então tem que tomar esse cuidado, assim, se a pessoa vai surgir equimose,
queixa de melena, sangramento gengival, aumento de fluxo menstrual e etc. Com inibidores da monoaminoxidase, quase todos os antidepressivos têm interação com o inibidor da monoaminoxidase, né, que é uma interação farmacodinâmica. Então, a recomendação é de você não utilizar essas medicações em conjunto, a não ser em situações heróicas, excepcionais. E toda medicação é interessante a gente checar se ela tem alguma interação medicamentosa com outros fármacos. Não dá para a gente decorar todas as interações que existem, é importante conhecer os princípios dessas interações. Esses dois sites são sites muito bons para a gente coloca toda a lista de medicações que o paciente faz uso e o site vai mostrar para a gente todas as interações que existem entre as medicações que aquele paciente faz uso. Efeitos colaterais. Esses que estão aqui são os listados na bula, eu não vou recitar todos eles. Se você quiser ver esses efeitos colaterais com calma, pausa o vídeo para poder ler. E falando especificamente sobre alguns dos efeitos colaterais. Efeitos colaterais relacionados ao trato gastrointestinal estão entre os mais comuns, da desvenlafaxina. Então, ele é uma medicação que pode provocar náusea, sensação de estômago embrulhado, ele pode dar tanto diarreia quanto constipação. A diarreia pela ação serotoninérgica e a constipação pela ação noradrenérgica, né? Toda medicação que aumenta o tônus noradrenérgico pode provocar sintomas colaterais pseudo-anticolinérgicos. Não é um anticolinérgico verdadeiro, porque ele não atua sobre o receptor muscarínico, porém o aumento do tônus simpático leva a como se a pessoa tivesse esses efeitos colaterais. Efeitos colaterais na esfera sexual podem acontecer. Existem alguns estudos que falam que a frequência desses efeitos colaterais em antidepressivo dual talvez seja menor do que nos inibidores seletivos. Elevação da pressão arterial, que é um efeito colateral dose dependente. A sonolência na desvenlafaxina é pouco frequente, inclusive é uma medicação que tende a deixar a pessoa mais energia, mais desperta, e por isso a gente recomenda que o uso seja pela manhã ou no almoço. De noite ele pode provocar insônia. Cada paciente reage de um jeito, né? Então, assim, apesar de ser pouco frequente, de vez em quando a gente tem paciente relatando sonolência com a desvenlafaxina. Ganho de peso é raro, a tendência dessa medicação é ser neutra, não provocar nem ganho, nem perda de peso. E hiponatremia é um efeito colateral raro, mas que a gente precisa ficar atento e acontece com uma frequência menor do que com os inibidores seletivos da recaptura de serotonina. Contraindicações são poucas, né? Hipersensibilidade ao fármaco, uso de inibidor da monoaminoxidase nos últimos 14 dias e glaucoma de ângulo fechado descontrolado. Algumas situações especiais. Em crianças é uma medicação pouco estudada, então existem opções medicamentosas que são mais consagradas para o uso em crianças e adolescentes. Em idosos, a princípio, não é necessário ajuste de dose. A gente sempre leva cada caso em consideração, né? Se for dependendo da idade, do peso, pode ser necessário tomar o cuidado de fazer uma progressão mais lenta da medicação quando necessário, mas a gente vai continuar usando a dose mínima de 50 mg. Insuficiência renal moderada, reduz-se a dosagem para 50 mg dia. Se for insuficiência renal grave, esses 50 mg vão ser administrados em dias alternados. Insuficiência hepática, apesar dele ter muito pouco metabolismo hepático, recomenda-se ajuste da dose, né, para metade da usual, então passando a dosagem máxima de 200 para 100 mg, no caso da insuficiência hepática. Moderada a grave, certo? Outras situações especiais. Na gestação. Gestação a informação sobre uso de medicação em gestação é algo que pode mudar com uma certa velocidade. Então é sempre interessante a gente checar em alguns sites sobre a segurança do uso daquela medicação, buscar informação mais atual. O que se tem atualmente, 2020, pela classificação australiana, ele é considerado categoria B2, em que, traduzindo, o uso pode justificar, os benefícios podem justificar
os riscos da gestação. E a classificação americana é categoria C, mesma coisa. Até o momento não existem relatos de teratogenicidade dessa medicação, mas o uso no terceiro semestre pode aumentar o risco de determinadas complicações neonatais. Então, assim, não é uma droga proibida de se usar na gestação, mas existem algumas opções mais consagradas e mais seguras para o uso nessa situação. Tem que ver de caso a caso se vai valer a pena manter a desvenlafaxina ou utilizar outros fármacos, como, por exemplo, a sertralina, que tem um uso bastante consagrado. Em relação à amamentação, também é importante a gente checar sites com informações atualizadas, porque essa informação pode mudar com muita velocidade. Esses dois sites são bem interessantes, né? Principalmente esse segundo, ele é bem objetivo a respeito da indicação ou não do uso durante a amamentação. E a informação que a gente tem atualmente é que ele é pouco excretado no leite. Medicações lipofílicas são excretadas com maior quantidade do que as hidrofílicas. A dosagem sanguínea nas crianças que foram dosadas é um N pequeno, mas a dosagem sanguínea que as crianças tiveram foi 2 a 6% do nível sanguíneo materno. E o site E-Lactância coloca assim, de que é uma medicação compatível com a amamentação. Mas, mais uma vez, existem medicações mais antigas que têm um uso mais consagrado, assim, que tem uma segurança, uma certeza maior de segurança do uso da amamentação do que a desvenlafaxina. Bom, e pacientes cardiológicos? Ele pode provocar um pequeno aumento na frequência cardíaca, que é um aumento da frequência cardíaca dose dependente. Uma das referências coloca um aumento médio de 1 a 4 batimentos por minuto. Ele pode elevar a pressão arterial, que também é dose dependente. E a referência coloca que em 0,5% dos pacientes acontece um aumento significativo maior do que 10 milímetros de mercúrio. Raramente ele provoca elevação do intervalo QT corrigido. Existem relatos de aumento de intervalo QT com a overdose da medicação e não com o uso habitual. Relatos raros de arritmias cardíacas relacionadas à desvenlafaxina. E pós-infarto agudo do miocárdio, ele não é uma medicação que foi estudada nessa situação e, portanto, deve ser evitada. Assim como evitar em coronariopatas, também por falta de estudo, e não pela presença de uma evidência de que possa causar dano ao paciente. Potenciais desvantagens dessa medicação. Síndrome de descontinuação. Como é uma medicação com a meia-vida curta, a maioria dos antidepressivos que tem meia-vida curta, como a desvenlafaxina, venlafaxina, paroxetina, fluvoxamina, são medicações que provocam síndrome de descontinuação com mais facilidade do que os outros antidepressivos com meia-vida mais longa. Então é muito comum assim, a pessoa esquece de tomar medicação de manhã, às vezes de tarde já começa a se sentir mal, sensação de formigamento, de choque no corpo. Um lado até lembra a pessoa de usar a medicação. Mas isso significa que quando vai ser realizado o desmame da desvenlafaxina, ele precisa ser gradual, reduzindo a dosagem gradativamente. E em alguns casos em que o desmame é muito complicado, pode ser necessário usar uma dose baixa de fluoxetina ou outro antidepressivo para auxiliar no desmame. A maior parte das vezes você consegue tirar dos 50 mg para o nada, sem precisar fazer isso. Hipertensos mal controlados, né, como aumentos pequenos de pressão arterial na pessoa que já está descontrolada pode ser problemático. E pacientes sensíveis à náusea. Em relação a isso, é sempre interessante orientar o paciente a tomar a medicação após a alimentação, que isso ajuda muito a evitar efeito colateral de náusea, estômago embrulhado, dor no estômago, etc. Ou depois do café da manhã ou depois do almoço, para evitar esse efeito colateral. Não costuma ser uma coisa que impeça o uso do remédio, é só ter esse cuidado e persistir um pouco. Potenciais vantagens da desvenlafaxina. Nos sintomas vasomotores na menopausa e pré-menopausa. Teoricamente, é uma medicação mais eficiente que inibidor seletivo para queixas do tipo fadiga, falta de energia, perda de interesse.
são a anedonia, né, que são justamente aqueles sintomas da depressão que os inibidores seletivos não são muito eficientes em melhorar. Dores e sintomas somáticos, teoricamente ele tem uma ação terapêutica sobre alguns determinados quadros dolorosos. Pacientes que não responderam com o inibidor seletivo, é um passo muito lógico você passar do inibidor seletivo para uma medicação que está acrescentando mecanismo de ação adicional. Tem pouca interação medicamentosa e, hipoteticamente, ele tem uma ação mais rápida. Isso eu coloco interrogado por causa que é mais opinião de especialista do que evidência empírica. A questão assim, do tempo de ação de antidepressivos é algo que tem uma discussão grande na literatura. Se realmente demora aquelas 2, 3, 4 semanas ou se a ação é mais precoce, mesmo em inibidor seletivo. Diferenças que ele tem com a desvenlafaxina. A desvenlafaxina é mais noradrenérgica do que a venlafaxina e menos noradrenérgica do que a duloxetina. Inclusive, a venlafaxina em dosagem baixa ela se comporta mais como inibidor seletivo do que como antidepressivo dual. A desvenlafaxina tem uma posologia mais simples do que a venlafaxina, mais fácil a prescrição e progressão de dose. Possui menor potencial de interação medicamentosa, né? A venlafaxina ela já tem metabolização pela 2D6. E, por outro lado, a venlafaxina ela é uma medicação mais antiga, ela é mais estudada e ela acaba tendo uma gama maior de indicação com respaldo científico do que a desvenlafaxina. A posologia da desvenlafaxina começa com a dosagem de 50 mg dia, que já é a dose terapêutica mínima. A dosagem máxima recomendada por bula é de 200 mg. Chegou a se estudar a desvenlafaxina em dosagens de até 400 mg, mas dose supramáxima é algo que deve se deixar para psiquiatra, mas para o especialista que vai avaliar se vale a pena usar a dose supramáxima ou não. Para clínico geral, não recomendo passar da dose máxima de 200 mg. Velocidade de progressão, recomendo-se no mínimo 7 dias. Você começar com 100 mg de cara para uma pessoa que nunca usou medicação ou que está usando pela primeira vez, tem uma chance maior de provocar efeito colateral. Então é interessante se você quer chegar na dose alvo de 100 mg de cara, é interessante começar com 50 mg para progredir para 100 mg em até uma semana, para evitar efeito colateral. E recomenda-se evitar partir o comprimido, por aquela questão do próprio comprimido retardar a velocidade de absorção do fármaco. Se você parte o comprimido, você vai acelerar a absorção, vai ter um pico plasmático mais precoce, isso pode até mesmo reduzir a meia-vida da medicação e, enfim, o remédio não vai segurar a ação o dia todo. Isso não vou dizer assim que nunca a gente jamais vai recomendar partir o comprimido, porém é algo que deve ser feito mais em exceção do que em regra. Então, por exemplo, o paciente diz mas eu quero comprar o comprimido de 100 mg, partir, tomar metade que fica mais em conta. Não é recomendado fazer isso. Em alguns casos especiais, a gente pode querer passar para 25 mg para progredir ou para reduzir a dosagem em alguns casos específicos. Bom, essas são as referências que eu utilizei para montar essa aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!